Bom dia, pessoal. Mais uma vez, Rafael Gomes de Castro, presidente da Unimed Petrópolis. Ontem à noite eu mandei um vídeo muito preocupante que rodou as mídias sociais e que foi para informar o colapso, e espero que temporário, da estrutura do Hospital Unimed. E tenho a certeza que isso está acontecendo em outros hospitais, porque ao tentar vaga na minha rede credenciada, eu também não tinha disponibilização de leitos de UTI para paciente com Covid ontem. Inclusive, nós tivemos que direcionar uma equipe emergencialmente para atender um paciente no quarto e montamos uma UTI no quarto. Já estamos acomodando ela dentro da nossa unidade de terapia intensiva para Covid hoje. Nós somos absolutamente transparentes e o somos com base na Lei Estadual 6629, de 13/12/2013, ou seja, há 8 anos, o Hospital Unimed nutre um painel nas suas recepções, acessíveis a qualquer pessoa, cliente, cidadão, poder judiciário, através de seus entes, e a gente deixa muito claro a divulgação de quantas vagas nós temos, qual é a nossa disponibilidade, a nossa ocupação. A nossa preocupação ela vem sendo reiterada nesse último mês, sobretudo, porque com um trabalho sério que a gente está executando, com um gabinete de crise, com um trabalho excelente e excepcional da gestão do nosso hospital e, sobretudo, da nossa infectologia e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, já estava previsto, nós fomos os primeiros a sinalizar que o número de casos era absolutamente crescente e que, se continuasse na mesma ordem, ia gerar o colapso. Nós já estamos no colapso. É importante eu deixar essa mensagem absolutamente clara para vocês, porque se a gente não tinha, ou a população não tem, tanta preocupação em relação ao agravamento do caso, deve ter agora, porque nós não teremos estrutura física, estrutura de equipe e, por enquanto, ainda temos os chamados insumos, materiais e medicamentos para poder fazer assistência. Mas a tendência é dentro de um colapso que falte. E isso nos frustra muito, principalmente porque eu tenho um orgulho muito grande de não ter perdido nenhum colaborador, nenhum cooperado, e lamento todos os dias os 42 óbitos que nós tivemos. Mas a nossa luta é uma luta que foi calculada até esse momento. E como diretor-presidente da Unimed Petrópolis, representante dos cooperados, representante e voz atual de muita gente que se preocupa com a realidade que a gente está vivendo, eu não sei se eu vou poder continuar me orgulhando dessa forma. O trabalho é desenvolvido com muita seriedade na nossa instituição, em outras instituições e também nas esferas de saúde do poder público. Só que existe um limite de capacidade, e esse limite de capacidade, numa pandemia, numa aceleração de casos como nós estamos tendo, ele sobrepuja a capacidade instalada. E preciso dizer para vocês de uma forma muito clara, não há, neste momento, mais qualquer autoridade instalada que seja capaz de frear a pandemia. Existe uma única representação efetiva que pode fazer toda a diferença no momento que a gente está vivendo e principalmente na preservação de vida. E é você, cidadão. Não adianta cobrar do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e nem das entidades de saúde. No artigo 1º da nossa Constituição diz muito claramente: todo o poder emana do povo. E nesse momento, o único capaz de frear a calamidade que a gente se encontra é você, cidadão, cliente da Unimed ou não. Nós estamos com uma campanha que tem um significado muito, muito importante. Você cuida de mim para que eu possa cuidar de você. Se a gente não tiver efetivamente essa consciência instalada, nós não venceremos. Nós falhamos enquanto sociedade, nós cuidamos muito bem daquilo que alguns gostam de chamar de primeira onda, mas que foi o início da pandemia, mas nós não tivemos a seriedade necessária, a consciência social e, eventualmente, o poder de decisão frente a este segundo momento, o qual eu não acho que é uma segunda onda, mas sim é um relaxamento completo
como a gente já disse e vem divulgando, com uma consequência catastrófica. Nós estamos, neste momento, sofrendo bastante os efeitos da eleição, quando a gente teve aglomeração popular, apesar de uma abstenção histórica, mas, sobretudo, de exageros, como nós vimos na cidade, muito vinculadas às organizações de grupamentos de pessoas que não mostraram qualquer respeito pelos seus semelhantes. Na Unimed Petrópolis, no dia 4 de dezembro, nós tínhamos 989 diagnósticos positivos ao longo da pandemia. Isso acelerou de tal forma que nos últimos 13 dias ele aumentou para 1.381. Isso quer dizer que, em média, nós estamos tendo 30 novos casos diagnosticados de pacientes com Covid. E aqui eu estou falando de uma média do paciente com resultado do exame de SWAB, o RT-PCR, o único confiável efetivamente para diagnóstico. Mas nós também estamos percebendo, dentro do nosso setor de radiologia, tomografias diárias em cerca de 70%, quando não 80%, dependendo do dia, de positivação em imagem que sugere a infecção viral pulmonar pelo Covid. E, obviamente, esses casos acabam se misturando do ponto de vista estatístico, mas vai aumentar. E já estamos assim há uma semana. E aí vem as festas de final de ano. Existem as crises econômicas existentes e anunciadas. E a percepção de que a gente precisava ter um certo fôlego econômico-financeiro, principalmente porque a gente sabe que o sustento de muitas famílias dependem de um sucesso de vendas nesse final de ano. Mas a gente está precificando a vida com isso. E a vida ela precisa, de fato, ser repensada como um bem maior. Há a preocupação efetiva em relação às festas de final de ano e às aglomerações familiares. A gente fala muito da aglomeração nas ruas, dos jovens, em bares, em restaurantes, mas as aglomerações familiares elas serão preocupantes, porque ninguém faz isolamento quando recebe um familiar na sua casa de fora. Ele até pode chegar com máscara, mas ninguém continua com máscara. O afeto, a saudade é tão grande que ninguém se exime da possibilidade de um abraço, de um beijo, de um contato mais íntimo. E nós precisamos pensar com muita seriedade esse final de ano. Minha mãe, e aí eu vou dar o meu exemplo, ficará isolada. Nós faremos um Natal pela primeira vez virtual. Nós manteremos as nossas crianças nas nossas casas. E aí é preciso dizer que ontem foi veiculada uma reportagem a respeito do aumento grande do número de casos de pacientes pediátricos até 11 anos de síndrome respiratória aguda grave. Isso é um indício de que nós podemos estar tendo uma mudança de comportamento do vírus, mutação e uma total transformação daquilo que a gente enfrentou até agora. A gente consegue tratar melhor aquilo que a gente sabe, mas efetivamente o vírus ele é vivo e ele se adapta e ele se muta e ele vai atrás da desorganização que nós mesmos acabamos não conseguindo superar e implementar boas práticas. Isso é um apelo, já não é mais só uma orientação, uma palavra de conscientização ou informação, ainda que esse seja o papel desse vídeo, é uma postura que eu, Rafael, como diretor-presidente, assumi, mas totalmente apoiado pelos meus pares, que são médicos, que efetivamente se preocupam com a situação da população, muito antes de se preocupar só com a carteira dos nossos clientes e também dos nossos colaboradores. Lembrando, se você cuidar de mim, eu posso cuidar de você. E se isso for caminhando na sequência para todos nós, a gente vai conseguir superar esse momento absolutamente crítico. E entendam, os impactos das festas de final de ano não serão imediatos. Existe o chamado período de incubação. E depois tem o período da doença, e quando a doença fica pior. O período de incubação e o período em que a gente tem geralmente o agravamento da doença são exatos 15 dias.
Então, se a gente não tiver consciência social, atitude social nestas festas de final de ano, nós vamos, de fato, como a doutora Dalcom, uma entidade de altíssimo respeito, médica da Fiocruz, pneumologista, já prenunciou. Nós teremos o pior janeiro da história do nosso país. E isso tem que ser levado em consideração. Neste momento, e a gente fala muito isso em gestão, o comando ele precisa ser situacional. E não há nada maior e mais consistente, robusto, do que o conhecimento efetivo dos nossos médicos, sobretudo dos nossos infectologistas. Finalizando, eu vou lembrar do meu professor, do meu mestre, e quem eu tenho orgulho de chamar amigo, Dr. Antônio Luiz Chaves Gonçalves, professor titular do Departamento de Doenças Infecto-Parasitárias da Faculdade de Medicina de Petrópolis, nosso cooperado, formador de várias gerações de médicos da nossa cidade. E quando a gente conversava sobre a problematização da pandemia recente e dos caminhos que estavam se tomando para que, infelizmente, a gente chegasse neste momento, ele me falou uma coisa que é o cerne do recado que eu quero passar hoje. A população se apoderou da pandemia. Como disse, não há mais nenhuma autoridade instituída que consiga frear a pandemia, a não ser nós, cidadãos, com o nosso comportamento, seguindo as orientações dos especialistas técnicos. Peço mais uma vez, cuida de mim, cuida do outro para que você também seja cuidado. E é dessa forma que a nossa filosofia traz todo o cuidado do amor de alguém.